Os primeiros registros gráficos surgiram quando os seres humanos começaram a pintar as paredes das cavernas com imagens que representavam sua realidade. Embora a pintura rupestre esteja longe do que hoje chamamos de escrita, ela mostra que os grupos humanos sentiram a necessidade de registrar fatos, ideias e sentimentos. Na periodização tradicional, a escrita é a marca que separa a pré-história da história. No início da escrita, uma das manifestações mais comuns era a pictografia. Nesse sistema, seres e objetos são representados por meio de desenhos figurativos. Com o tempo, os desenhos se tornaram mais abstratos e passaram a representar também ações e sentimentos. Acredita-se que a maioria dos registros escritos surgiu das relações sociais cotidianas ligadas, por exemplo, às práticas religiosas e às atividades comerciais. A escrita foi criada de forma independente em sociedades de várias partes do mundo, como na Mesopotâmia, no Egito e na China. Na cidade suméria de Uruk, foram encontrados os registros escritos mais antigos de que se tem notícia. A escrita cuneiforme é originária do sul da Mesopotâmia, no atual território do Iraque. Há indícios de que ela foi inventada pelos sumérios. Na escrita cuneiforme sumeriana, cada sinal era gravado na argila úmida com a ponta de um estilete de vime e, por isso, adquiria a forma de cunha. Essa escrita tinha cerca de 2.000 signos. Alguns representavam palavras e outros prefixos e radicais. Cerca de 1.000 anos depois, no Egito Antigo, surgiu a escrita hieroglífica. Os hieróglifos são desenhos que representam ideias ou sons. Naquele tempo, a escrita era domínio quase exclusivo de profissionais especializados, chamados escribas. Os caracteres cuneiformes dos sumérios e os hieróglifos egípcios estão entre os exemplos mais antigos de escrita ideográfica. Outro exemplo são os caracteres chineses. Os mais antigos registros conhecidos têm cerca de 3.500 anos. Mas já há descobertas indicando que as origens da escrita chinesa talvez sejam muito mais antigas. Inicialmente, a escrita chinesa representava apenas ideias e não sons. Com o tempo, os chineses introduziram sinais fonéticos na escrita para representar alguns sons da fala. Com base em escritas mais antigas, os fenícios aperfeiçoaram o sistema criando o alfabeto. 22 letras representavam os principais sons da língua desse povo, que habitava uma estreita faixa de terra situada entre o litoral do Mar Mediterrâneo e as montanhas do atual Líbano. O alfabeto foi criado para facilitar a atividade comercial fenícia, que se expandia por todo o Mar Mediterrâneo. Posteriormente, os gregos aperfeiçoaram o alfabeto fenício ao acrescentar as vogais. O alfabeto fenício foi a origem dos sistemas alfabéticos modernos, como o grego, o árabe, o hebreu e o latino. O alfabeto latino ou romano é o sistema de escrita que deu origem à língua portuguesa, entre várias outras. Bom dia, quinto ano, tudo bem? Vocês estão bem? Então vamos lá para a nossa aula de história. Muito bem. Como vocês visualizaram agora há pouco, a tia exibiu um vídeo para vocês. A tia tá moderna, né? Um videozinho na aula. Sim. Então, por quê? Nós vamos falar sobre a difusão da escrita. O que seria essa difusão? Nós sabemos que para escrevermos hoje, para nós formarmos as palavras, para nós aprendermos a ler, nós vimos todo um processo de alfabeto, não é? De escrita, até nós chegarmos no nosso alfabeto hoje, para que nós possamos nos alfabetizar, né? Então, vamos lá. Olha aí as letras que nós conhecemos hoje. Quem é? O A, B, tia vai mostrando, colocando aqui, né? C, D, E, F,
G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V. Deu V, meu povo. O V caiu. Vou pegar. V, W, X, Y e o Z. Z. Pronto. Então, essas são as nossas letras do alfabeto, não é? O alfabeto está dividido em quem? Alfabeto e vogais e consoantes. No nosso alfabeto, nós temos 26 letras, não é? Dividido entre consoantes e vogais. E é através deles que nós formamos consoante com vogal para formar palavras, não é? E é assim que nós conseguimos nos alfabetizar, aprendendo a ler e a escrever. Então, até chegar nessa escrita, nesse alfabeto, houve muitas mudanças, como vocês viram no vídeo anterior que a tia exibiu aí para vocês, não é? Então, esse é o alfabeto que nós conhecemos e é através dele que nós aprendemos a ler e a escrever. Como alfabeto, formamos as sílabas para formar as palavras, isso mesmo, não é? Então, vamos lá. Até chegar nessa difusão da escrita hoje, como nós já vimos, olha aí. Nós vimos quais eram as primeiras pinturas, quais foram? Foi a pintura rupestre, né? Foram aquelas que eram desenhos, né? Como vocês podem ver, desenhos feitos nas rochas. Então, era dessa maneira que eles deixaram algum tipo de comunicação para nós. Vimos a história da escrita. Quem foi que os primeiros sistemas de escrita foi desenvolvido por quem? Pelos sumérios, né? Mas também tem o alfabeto. A transformação na escrita. Começamos como? Por hieroglifos. Que são isso, tia? Hieroglifo era o quê? Era imagens, né? Era figuras, né? Tinha também os pictogramas, que até hoje nós usamos, né? Então, nós vimos através do desenvolvimento do alfabeto, nós podemos encontrar na página 9, ó, né? O alfabeto do fenício, do grego e o nosso alfabeto atual. Vocês percebam aí que o alfabeto fenício, ele não tinha vogais. Não, ele só tinha o quê? Consoantes. E nós sabemos que para formarmos as palavras hoje é necessário que nós utilizemos quem? Vogal e consoante. Então, a união de uma vogal com uma consoante forma o quê? Uma sílaba, né? Ao contrário, uma consoante com uma vogal forma o quê? Uma sílaba. Então, até chegar nessa transformação que nós conhecemos hoje no nosso alfabeto, passou por tudo isso, não é? Toda essa transformação. Então, hoje nós iremos dar continuidade. Então, hoje é sobre a difusão da escrita. Vocês podem observar na página 14. A história da escrita está relacionada à leitura, claro, né? Que também passou por transformações no decorrer do tempo. Atualmente, podemos ler suportes impressos, né? Quais são os meios de comunicação que nós podemos ler? Nós podemos fazer leitura onde? Nos livros,
né? Podemos ler em site, na internet. Jornais agora, além de ser impresso, né? Passa na TV, tem canais que passam, exibem jornal. Nós também podemos saber das notícias em sites. Sim, olha aí. Livros, jornais e revistas que também são digitais, como os e-books, que são os livros, até livros, nós podemos ler no telefone, no celular, no tablet, no computador, não é? Então, durante a maior parte da história da humanidade, os livros e outros escritos eram difíceis de ser produzidos. Sim, eram muito difíceis de ser produzidos, né? Ainda não existiam máquina de escrever, nem computador ou impressora. Por isso, a reprodução da escrita era feita à mão, era tudo manuscrito. Nada de digitalizado, de impresso, né? Era tudo manuscrito. Então, na Europa, por volta de 1450, o alemão Johannes Gutenberg inventou um mecanismo que mudou a história da leitura. Sim. E como foi isso? Esse invento foi chamado de prensa. Prensa de tipos móveis. O que seria isso? Por meio dessa prensa, era possível reproduzir os escritos com mais rapidez e, portanto, em maior quantidade. Claro, ó, vocês percebem que quando a tia vai lá pedir a tia Nena para tirar uma xerox, rapidinho ela tira várias cópias, né? Então, essa máquina de xerox é como se fosse antigamente uma prensa. Claro, né? Olha aí, com o passar do tempo, mais pessoas puderam ter acesso a livros e outros impressos como jornais. Esse fato aumentou o número de leitores e contribuiu para a melhor difusão da informação. Difusão, o que seria difusão? Seria divulgação, transmissão. Então, a escrita e a leitura, ela obteve mais tecnologia, com a ajuda da tecnologia, né? Foi difundida. A nossa escrita e a nossa leitura ficou bem melhor por conta da tecnologia. Só que antes, para ter essa difusão, essa grande pessoa, né? Esse grande alemão, ele conseguiu criar a prensa, que é esse objeto que vocês veem aqui. Hoje nós utilizamos quem? A xerox, né? A máquina de xerox, para nós obtermos diversas cópias em poucos minutos, né? Então, a prensa era movimentada manualmente, né? Então, vamos lá. Nós sabemos que as letras chamadas tipo eram feitas de metal em alto relevo. Era assim, ó, como se fosse aqui, só que essa daqui é de EVA. Só que lá naquela época eles faziam de metal, em alto relevo, né? Formavam as frases. Então, cada página de livro era montada por letras de forma manual. Então, eles montavam como se fosse um alfabeto móvel. Ia montando palavra por palavra, né? Até chegar nas frases. Olha aí, na 3. Com uma trouxinha feita de pano, era aplicada uma tinta, como se fosse um pedacinho de pano. Eles iam aplicando a tinta em cima dessas letras para usar como se fosse o quê? Carimbos. Então, era dessa maneira que eles conseguiam escrever, os livros com mais rapidez. Então, perceberam? Entenderam? Então, essa foi a nossa difusão da escrita, que difusão quer dizer o quê? Divulgação, transmissão, né? Então, espero que vocês tenham compreendido, tá bom? Para finalizar, vocês irão realizar as atividades propostas, tá bom? E nos vemos logo mais.